Uma velha viúva deu 500.000 réis para a vela. Eu tirei 50 para vocês andarem no carrossel. Deus julgará se fiz bem. Agora compro mesmo de vela. Pedro Bala sentia que tinha uma dívida a saldar com o padre. Queria que o padre soubesse que todos eles compreendiam. E como não achasse nada mais à mão, se dispôs a perder o trabalho que poderiam fazer naquela tarde e convidou o padre. A gente vai pro carrossel ver volta seca e sem pernas agora de tarde. Quer ir com a gente, padre? Padre José Pedro disse que sim, porque sabia que aquilo era mais um passo na sua intimidade com os capitães da areia. E foi um grupo PM o padre para a praça. Vários não foram, o gato inclusive, que foi ver Dalva. Mas os que iam pareciam um bando de bons meninos que tinham do catecismo. Se estivessem bem vestidos e limpos, pareceria um colégio de tão em ordem que eles iam. Na praça rodaram tudo com o padre. Mostravam com orgulho volta seca imitando animais, vestido de cangaceiro, o sem pernas fazendo sozinho o carrossel girar. Por quem ozinho França fora tomar uma cerveja num bar. Uma pena que à tarde as luzes do carrossel não estivessem acesas. Não era tão belo como à noite, as luzes girando de todas as cores. Mas eles tinham orgulho de volta seca imitando animais. Do sem pernas movimentando o carrossel, fazendo as crianças subirem, as crianças baixarem. O professor, com um pedaço de lápis e uma tampa de caixa, desenhou volta seca vestido de cangaceiro. Tinha um jeito especial para desenhar e por vem. Ganhava dinheiro fazendo desenho, nas calçadas, de homens que passavam, de senhoritas que iam com os noivos. Estes paravam um minuto, riam do desenho ainda. Indeciso, as noivas diziam: está muito parecido. Ele recolhia os níqueis e então ficava a retocar o desenho feito a giz, a ampliá-lo, a colocar homens decais e mulheres da vida, até um guarda o expulsava da calçada. Por vezes já tinha um grupo espiando e havia quem dissesse: este menino promete. É pena que o governo não olhe vocações, e lembravam casos de meninos da rua que, ajudados famílias, foram grandes poetas, cantores e pintores. O professor acabou o desenho no qual pôs o carrossel em ozinho França caindo de bêbado e deu ao padre. Estavam todos num cerrado espiando o desenho, que o padre elogiava, quando ouviram. Mas é o padre José Pedro. E o lorrião da velha magra se assestou contra o grupo como arma de guerra. Oh! Padre José Pedro ficou meio sem jeito, os me olhavam com curiosidade os ossos do pescoço e do peito da velha onde um barre custosíssimo brilhava à luz do sol. Houve um emito em que todos ficaram calados, até que o padre José Pedro ânimo e disse: boa tarde, dona Margarida. Mas a viúva Margarida Santos assestou novamente o lorrião de ouro. O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? Um sacerdote do senhor? Um homem de responsabilidade no meio desta gentalha. São crianças, senhora. A velha olhou superiora e fez um gesto de desprezo com a boca. O padre continuou: Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Criancinhas. Criancinhas, cuspiu a velha. Ai de quem faça mal a uma criança, falou o senhor, e o padre José Pedro elevou-a voz acima do desprezo da velha. Isso não são crianças, são ladrões. Velhacos, ladrões. Isso não são crianças. São capazes até de ser dos capitães da areia. Ladrões, repetiu com nojo. Os meninos a fitavam com curiosidade. Só o sem pernas, que tinha vindo do carrossel pois Nhozinho França já voltará, a olhava com raiva. Pedro Bala se adiantou um passo, quis explicar. O padre só quer a Ju.
Mas a velha deu um repelão e se afastou. Não se aproxime de mim, não se aproxime de mim, imundice. Se não fosse pelo padre eu chamava o guarda. Pedro Bala aí riu escandalosamente, pensando que se não fosse pelo padre a velha já não teria o Barre nem tampouco o Lorient. A velha se afastou com um ar de grande superioridade, não sem dizer S para o padre José Pedro. Assim o senhor não vai longe, padre. Tenha mais cuidado com suas relações. Pedro Bala ria cada vez mais, e o padre também riu, se bem sentisse triste pela velha, pela incompreensão da velha. Mas o carrossel girava com as crianças bem vestidas e aos poucos os olhos dos capitães da areia se voltaram para ele e estavam cheios de desejo de ar nos cavalos, de girar com as luzes. Eram crianças, sim. Pensou o padre. No começo da noite caiu uma carga d'água. Também as nuvens logo depois desapareceram do céu e as estrelas brilharam, ou também a lua cheia. Pela madrugada os capitães da areia vieram. O sem pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram não eram iguais às demais crianças, esqueceram que não tinham, nem pai, nem mãe, que viviam de furto como homens, que temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Lorient. Esqueceram tudo. E foram iguais a todas as crianças, cavalgando os jinetes do carrossel, girando com as luzes. As estrelas brilhavam, brilhava a lua cheia. Mas, mais que tudo, brilhavam. Noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas, do grande carrossel japonês. Docas. Pedro Bala bateu a moeda de 400 réis na parede da alfândega, ela caiu adiante da de Boa Vida. Depois Pirulito bate dele, a moeda ficou entre a de Boa Vida e a de Pedro Bala. Boa Vida estava acocorado, espiando. Tirou o cigarro da boca. Eu gosto é assim mesmo. De começar ruim. E continuaram o jogo, mas Boa Vida e Pirulito perderam moedas de 400. Que Pedro Bala embolsou. Eu sou é bamba mesmo. Diante deles estavam os saveiros ancorados. Do mercado mulheres e homens. Eles esperavam nesta tarde o saveiro do querido de Deus. O capoeirista estava numa pescaria, que sua profissão e pescador. Continuaram o jogo do cruzado até que Pedro Bala limpou os outros dois. A cicatriz do seu rosto brilhava. Gostava de vai. Assim num jogo limpo, principalmente quando os parceiros eram da força do Pirulito, que fora muito tempo campeão do grupo e de Boa Vida. Quando terminaram, Boa Vida puxou o bolso para fora. Tu vai me emprestar nem que seja um cruzado. Toa nem. Depois mirou o mar, os saveiros ancorados. Querido de Deus vai chegar de tardinha. Vamos pias a Pirulito disse que ficava esperando o querido de Deus, mas Pedro Bala foi com Boa Vida para as docas. Atravessaram as ruas do cais, afundaram os pés na areia. Um navio desatracava do Armazém 5, havia um movimento de gente que entrava e saía. Pedro Bala perguntou ao Boa Vida: Tu não tem vontade de ser marítimo? Tá vendo? Gosto daqui. Não quero arribar, não. Pois eu tenho vontade. É bonito trepar num mastro. E um temporal, bem? Tu te lembra daquela história que o professor leu pra gente? Aquela que tinha um temporal. Batuta. Era porreta, sim. Pedro Bala ficou se lembrando da história. Boa Vida achava besteira sair da Bahia. Onde, quando crescesse, seria tão fácil viver uma boa existência de malandro. Navalha na calça, violão debaixo do braço, uma morena para derrubar no areal. Era a existência que desejava ter quando se fizesse completamente homem.
Chegaram ao portão do armazém 7. João de Adão, um estivador negro e fortíssimo, antigo grevista, temido e amado em toda a estiva, estava sentado num caixão. Fumava cachimbo e os músculos saltavam sob sua camisa. Quando viu os meninos, foi saudando. Olha o amigo Boa-Vida. E o capitão Pedro. Só chamava Pedro de capitão Pedro e gostava de conversar com eles. Ofereceu um pedaço de caixão a Pedro Bala. Boa-Vida se acocorou na sua frente. Num canto, uma negra velha vendia laranjas cocadas, vestida com uma saia de chitão e uma anágua que deixava ver os seios ainda duros apesar da sua idade. Boa-Vida ficou espiando os peitos da negra, enquanto descascava uma laranja que apanhara no bueiro. Tu ainda tem uma peitão bem boa, hein, tia? A negra sorriu. Esses meninos de hoje não respeitam os mais velhos, compadre João de Adão. Onde? Já se viu um capetinha destes falar em peito pra velha encongrujada como eu? Deixa de conversa, tia. Tu ainda topa a coisa. A negra riu com vontade. Já fechei a cancela, Boa-Vida. Passei da idade. Pergunta este, aponta João de Adão. Vi quando ele, quase menino como tu, fez a primeira greve aqui nas doca. Naquele tempo ninguém sabia que diabo era greve. Tu te lembra, compadre? João de Adão balançou a cabeça que sim, fechou os olhos recordando os longínquos tempos da primeira greve que chefiara docas. Era um dos doqueiros mais velhos. Embora ninguém lhe dê a idade que tinha. Pedro Bala falou. Negro quando pinta, 3 vezes 30. A negra mostrou a carapinha toda pintada de branco. Tinha tirado o lenço que enrolava na cabeça e Boa-Vida chalaciou. Por isso tu anda com esse lenço. O negra cheia de proso João de Adão perguntou. Tu te lembra de Raimundo, comadre Luísa? O loiro, que morreu na greve. Como não me lembro? Era que toda tarde vinha dar 2 dedos de prosa comigo, gostava de pilhéria. Mataram ele bem aqui, naquele dia que a cavalaria ato a gente. Olhou para Pedro Bala. Tu nunca ouviu falar capitão? Não. Tu tinha uns 4 anos. Depois disso tu andou 1 ano casa de um pra casa de outro até que tu fugiu. Depois a gente só saber de tu quando tu já era chefe dos capitães da areia. Mas a gente sabia que tu havia de te arranjar. Quantos anos tu tem agora? Pedro ficou fazendo cálculos e o próprio João de Adão interrompeu. Tu tá com uns 15 anos. Não é, comadre? A negra fez que sim. João de Adão continuou. No dia que tu quiser tu tem um lugar aqui nas docas. A gente tem um lugar guardado pra tu. Por quê? Perguntou Boa-Vida, já que Pedro apenas olhava espantado. Porque o pai dele era Raimundo e morreu foi aqui mesmo lutando pela gente, pelo direito da gente. Era um homem e tanto. Valia 10 destes que a gente encontra por. Ai! Meu pai, fez Pedro Bala, que daquelas histórias só conhecia vagas rumores. Teu pai, era. A gente chamava ele de loiro. Quando foi da greve fazia discurso. Pra gente, nem parecia um estivador. Foi pegado por uma bala. Mas tem um lugar pra tu nas docas. Pedro Bala riscava o asfalto com um graveto. Olhou João de Adão. Por que tu nunca me contou isso? Tu era pequeno para entender. Agora tu tá ficando um homem, e riu com satisfação. Pedro Bala riu também. Estava contente de saber a história de seu pai, porque ele tinha sido um homem valente. Mas perguntou lentamente. E minha mãe tu conheceu? João de Adão pensou um momento. Não sei, não.
Quando conheci o loiro, ele não tinha mulher. Mas tu vivia com ele. Eu conheci, era a negra que estava falando. Um pedaço mulher. Corria uma história que teu pai tinha fintado ela de casa. Ela era de uma família rica lá de cima. E apontava a cidade alta. Morreu quando tu nem tinha 6 meses. Nesse tempo, Raimundo trabalhava na fábrica de ciganos de Itapajipe. Depois foi que veio pras docas. João de Adão repetiu. Quando tu quiser. Pedro Bala fez um aceno com a cabeça. Depois perguntou. Foi uma coisa batuta a greve, não foi? E ficaram ouvindo João de Adão narrar a greve. Quando ele acabou, Pedro Bala disse. Eu gostava de fazer uma greve. Deve ser porreta. Vinha entrando um navio. João de Adão se levantou. Agora a gente vai carregar aquele holandês. O navio apitava nas manobras de atracação. De todos os cantos surgiam estivadores, que se iam dirigindo para o grande armazém. Pedro Bala os olhou com carinho. Seu pai fora um deles, morrera a defesa deles. Ali iam passando homens brancos, mulatos, negros, muitos negros. Iam encher os porões de um navio de sacos de cacau, fardos de fumo, açúcar, todos os produtos do Estado que iam para pátrias longínquas, onde outros homens como aqueles, talvez altos loiros, descarregariam o navio, deixariam vazios os seus porões. Pai fora um deles. Só agora o sabia. E por eles fizera discursos trepado em um caixão, brigara, recebem uma bala no dia em que a cavalaria enfrentou os grevistas. Talvez ali mesmo, onde ele se sentava, ticaldo sangue de seu pai. Pedro Bala mirou o chão agora asfaltado. Por baixo daquele asfalto devia estar o sangue que correrá do corpo seu pai. Por isso, no dia em que quisesse, teria um lugar nas dentre aqueles homens, o lugar que fora de seu pai. Teria também carregar fardos. Vida dura aquela, com fardos de 60 quilos. Costas. Mas também poderia fazer uma greve assim como seu pai João de Adão. Brigar com polícias, morrer pelo direito deles, vingaria seu pai, ajudaria aqueles homens a lutar pelo seu. Vagamente Pedro Bala sabia o que era isso. Imaginava-se N. greve, lutando. E sorriam os seus olhos como sorriam os seus Boa-Vida, que chupava a terceira laranja. Interrompeu seu sonho. Tá pensando na morte da bezerra, seu mano? A preta velha olhou Pedro Bala com carinho. É a cara do pai, só que tem o cabelo ondeado da mãe. Se fosse esse talho na cara, não tinha que tirar nem por pan. Raimundo. Um homem bonito. Boa-Vida riu entre dentes. Perguntou quanto devia, pagou 200 réis. Depois olhou mais uma vez os peitos da e perguntou. Tu não tem uma fia, minha tia? Pra que tu quer saber, desgraçado? Boa-Vida riu. Eu podia me amigar com ela. A negra atirou o chinelo. Boa-Vida desviou o corpo. Se eu tivesse uma filha, não era pra teu bico, malandro. Depois se lembrou. Tu não vai hoje ao Gantois? Vai ser uma batida daquelas. Um fandango de primeira. É festa de Omolu. Muita boia? E a lua? Se tem, mirou Pedro Bala. Por que tu não vai, branco? Omolu não é só santo de negro. É santo dos pobres todos. Boa-Vida estendeu a mão numa saudação quando ela falou em Omolu, o deus da bexiga. A tarde caía. Um homem comprou cocada. As luzes se acenderam de repente. A negra se levantou. Boa-Vida ajudou a que ela botasse o tabuleiro na cabeça. Ao longe, Pirulito apontava com o querido de Deus. Pedro Bala olhou mais
Uma vez os homens que nas docas carregavam fardos para o navio holandês. Nas largas costas negras e mestiças brilhavam gotas de suor. Os pescoços musculosos iam curvados sob os fardos. E os guindastes rodavam ruidosamente. Um dia iria fazer uma greve como seu pai. Lutar gelo direito. Um dia um homem assim como João de Adão poderia contar a outros meninos na porta das docas a sua história. Como contavam a de seu pai. Seus olhos tinham um intenso brilho na noite recém-chegada. Ajudaram o querido de Deus a desembarcar a pescaria, que fora boa. Iemanjá-o tinha ajudado. Um homem que tinha a banca de peixe no mercado comprou toda a pescaria. Depois foram comer num restaurante próximo. Pirulito foi ver o padre José Pedro, que estava lhe ensinando a ler e a escrever. Passou pelo trapiche antes, para apanhar uma caixa de penas que tinha levantado numa papelaria pela manhã. Pedro Bala, Boa Vida e o querido de Deus andaram para o candomblé do Gantoiso. Querido era o Gan, onde Omolu apareceu com suas vestimentas vermelhas e avisou-a. Seus filhinhos pobres, no cântico mais lindo que pode haver, que em breve a miséria acabaria, que ele levaria a bexiga para a casa dos ricos e que os pobres seriam alimentados e felizes. Os atabaques tocavam na noite de Omolu. E ele anunciava que o dia de vingança dos pobres chegaria. As negras dançavam, os homens estavam alegres. O dia da vingança chegaria. Pedro Bala veio sozinho pelas ruas da cidade, pois o Boa Vida fora com o queridó de Deus dançar num bleforé. Desceu as ladeiras que o conduziam à cidade baixa. Ia devagar, como se carregasse um peso dentro de si, ia como que curvado por dentro. Pensava na conversa da tarde com João de Adão, conversa que o alegrara porque ficará sabendo que seu pai fora um homem valente do cais, um homem que chegará a deixar uma história. Mas João de Adão falará também dos direitos dos doqueiros. Pedro Bala nunca tinha ouvido falar naquilo e, no entanto, fora por estes direitos que seu pai morrera. E depois, na macumba do Gantois, Omolu, paramentado de vermelho, dissera que odiada vingança dos pobres não tardaria a chegar. E isso oprimia o coração de Pedro Bala, como aqueles fardos de 60 quilos oprimem o cangote dos estivadores. Quando acabou a descida da ladeira, se dirigiu para o areal, vontade de ir para o trapiche ver se dormia. Um cachorro latiu à sua passagem, pensando que ele ia ali disputar o osso que estava roendo. No fim da rua Pedro Bala viu um vulto. Parecia uma mulher. Andava apressada. Sacudiu seu corpo de menino como se sacode animal. Jovem ao ver a fêmea, e com passo rápido se aproximou mulher que agora entrava no areal. A areia chiava sob os pés e a mulher notou que era seguida. Pedro Bala podia vê-la bem quando ela passava sob os postes, era uma negrinha bem jovem. Talvez tivesse apenas anos como ele. Mas os seios saltavam pontiagudos e as nádegas rolavam no vestido, porque os negros mesmo quando estão andando naturalmente é como se dançassem. E o desejo cresceu. Deu Pedro Bala, era um desejo que nascia da vontade de afogar a angústia que o oprimia. Pensando nas nádegas rebolantes da negrinha, pensava na morte de seu pai defendendo o direito dos grevistas, Omolu pedindo vingança na noite de macumba. Pensava em derrubar a negrinha sobre a areia macia, em acariciar seus seios duros, talvez seios de virgem. Sempre seios de menina, em possuir seu corpo quente de negra. Apressou seus passos, porque a negrinha se desviara da rua que cortava o areal e se internara por este, se afastando dos postes de iluminação. Mas quando ela notou que Pedro Bala estava cada vez mais próximo, se lançou para a frente quase correndo. Pedro compreendeu que ele ia para uma daquelas ruas perdidas entre o morro e o
mar, e que se atravessava o areal era para caminho mais curto e com mais facilidade. Poder fugir dele. Ia um silêncio por todo o cais, só chiar da areia sob os passos deles. Fazia estremecer de medo o coração da negrinha e de impaciência o coração de Pedro Bala. Mas estava cada vez mais próximo. Andava muito mais rápido que a negra e a alcançaria com mais 10 passos. E ela tinha ainda muito que andar no areal. Antes de atingir os trapiches e as ruas que ficam além dos trapiches. Pedro sorria, sorriso de dentes apertados, era igual a um animal feroz caçando no deserto outro animal para seu almoço. Quando já ia levando a mão para tocar em seu ombro e fazer com que ela voltasse o rosto, a negrinha começou a correr. Pedro Bala se lançou em sua perseguição e logo a alcançou. Mas ia a tal velocidade esbarrou nela e ambos rolaram na areia. Pedro se levantou de rindo, chegou para o lado dela, que procurava se pôr em pé. Não precisa, lindeza. Assim mesmo tá bom. O rosto da negrinha era de terror. Mas quando viu que seu seguidor era um menino de 15 para 16 anos se animou um pouco e perguntou com raiva. Que é que tu quer? Deixa de orgulho, morena. Vamos bater um papozinho. E a agarrou pelo braço e novamente a derrubou na areia. O medo voltou a possuí-la. Um terror doido. Vinha da casa da avó e ia para sua onde mãe e irmãs esperava um ponto para que tinha vindo de noite, para que se arriscara na areia do cais. Não. Sabia que a meia das docas é a cama de amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos os marítimos, de todos os capitães da areia, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um corpo na cidade santa da Bahia? Ela não sabia disto, mal fizera 15 anos, havia muito pouco tempo que era mulher. Pedro Bala também só tinha 15 anos, mas há muito tempo conhecia não só o areal e os seus segredos, como os segredos do amor das mulheres. Porque se os homens conhecem esses segredos muito antes que as mulheres, os capitães da areia os conheciam muito antes que qualquer homem. Pedro Bala queria porque há muito sentia os desejos de homem e conhecia as carícias do amor. Ela não o queria porque fazia pouco que se tornara mulher e pretendia reservar seu corpo para um mulato que a soubesse apaixonar. Não o queria entregar assim ao primeiro que a encontrasse no areal. E está com os olhos entupidos de medo. Pedro Bala passou a mão na carapinha da negra. Tu é um pancadão, morena. Nós vai fazer um filho lindo. Ela lutou por se afastar dele. Me deixa. Me deixa, desgraçado. E olhava em torno de si para ver se enxergava alguém a quem gritar, a quem pedir socorro, alguém que ajudasse a conservar a sua virgindade, que tinham-lhe ensinado que era preciosa. Mas à noite no areal do cais da Bahia não se vê em senão sombras e não se ouvem mais que gemidos de amor, baques de corpos que rolam confundidos na areia. Pedro Bala acariciava seus seios e ela, no fundo de seu terror, começava a sentir um fio de desejo, como um fio de água que corre entre montanhas e vai engrossando aos poucos até se transformar em caudaloso rio. E isso fez com que crescesse o seu terror. Se ela não resistisse contra o desejo e deixasse que ele a possuísse, estaria perdida, iria deixar uma mancha de sangue no areal, da qual ririam os estivadores na madrugada seguinte. A certeza da sua fraqueza lhe deu novo alento e novas forças. Baixou a cabeça, mordeu a mão de Pedro que segurava seu seio. Pedro deu um grito. Retirou a mão, ela se levantou e correu. Mas ele a pegou e agora seu desejo estava misturado com raiva. Vamos deixar de chovinão mole e tentava derrubá-la. Deixa eu ir embora, desgraçado. Tu quer fazer minha desgraça, filho da mãe? Deixa eu ir embora,
que não tenho nada com tu. Pedro não respondia. Conhecia outras que faziam chique. Em geral porque tinham um amante a esperá-las. Nem por um momento pensou que a negrinha fosse virgem. Mas ela resistia e o xingava, e mordia, batia suas frágeis mãos no peito de Pedro Bala.